Todos nós sabemos, o mundo vive dois grandes conflitos de proporções, um na faixa de Gaza, outro na Ucrânia. Agora, qual que é o peso, Uti, dado às guerras neste documento final? Nós comentamos, quando você esteve comigo aqui ao vivo no estúdio, que realmente, teoricamente, as guerras não entrariam em discussão no G20, mas me parece que não tem como sair, não é? Não teve como sair. É um tema geopolítico importantíssimo e, claro, foi incluído ali no documento final. Na questão de Israel, houve um consenso maior do que na questão da Ucrânia. Houve um tom ali condenando, protegendo, defendendo a defesa, defendendo, obviamente, os civis, de Gaza e do Líbano, que estão sob ataque nesse momento. Mas na questão da Ucrânia, obviamente, porque tem a Rússia no G20, que poderia vetar o documento caso a linguagem fosse muito pesada, isso não aconteceu. Houve ali uma menção da guerra da Ucrânia, mas não no mesmo tom da guerra de Israel, onde inclusive teve os Estados Unidos concordando com esse tom, César. E isso acontece num momento muitíssimo delicado, porque os Estados Unidos mudaram de posição, anunciaram que vão permitir que a Ucrânia use mísseis, os mísseis que os Estados Unidos doaram para o país, mísseis de longo alcance em território russo. Isso é muito significativo. E é sobre isso a reportagem da Patrícia Vasconcelos. Este é o tipo de armamento que o exército da Ucrânia está autorizado a usar contra a Rússia. Os ATACMS, sigla em inglês para sistema de mísseis táticos, viajam muito mais rápido que a velocidade do som e têm a capacidade de atingir alvos com precisão a até 300 quilômetros de distância de onde foram lançados. Esses mísseis de longo alcance foram muito utilizados pela coalizão liderada pelos Estados Unidos, que derrotou o exército de Saddam Hussein depois da invasão do Kuwait no começo dos anos 90. O envio e o uso do armamento era motivo de resistência no Pentágono, que temia que Vladimir Putin ampliasse o conflito. Agora, a aprovação veio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em resposta ao envio de tropas da Coreia do Norte para lutar ao lado dos russos na invasão da Ucrânia. Em Bruxelas, representantes da União Europeia se reuniram com autoridades ucranianas e apoiaram a decisão de Washington. De Kiev, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que há meses a Rússia usa mísseis de longo alcance contra o seu país e que Moscou precisa ser forçada a acabar com a guerra. No Kremlin, a repercussão foi uma mensagem em tom de aviso. O porta-voz do governo russo disse que a decisão dos Estados Unidos coloca mais lenha na fogueira. A decisão de Joe Biden pode mudar todo o curso da guerra e deve valer por pelo menos 2 meses. Isso porque no dia 20 de janeiro, Donald Trump chega aqui à Casa Branca. O republicano, que na administração passada chegou a ter uma aproximação maior com a Rússia, já afirmou que pensa diferente desta administração e quer acabar com o conflito entre Kiev e Moscou o quanto antes. Durante a campanha, o presidente eleito chegou a dizer que acabaria com a guerra da Ucrânia em um dia. Além dessa promessa, ele também anunciou a deportação em massa de imigrantes. Nesta segunda-feira, Trump confirmou que pretende declarar estado de emergência nacional. Se isso acontecer, o futuro presidente americano pode usar recursos destinados aos militares para deportar pessoas que tenham entrado ilegalmente nos Estados Unidos. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.